Olá, amados e queridos irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a presença do Espírito Santo esteja poderosamente agindo na tua vida. Nós estamos refletindo na Epístola de Paulo aos Romanos. Nós vamos dar início no capítulo 15. Graças a Deus. Sou o pastor Jefferson Roque e te abençoo em nome de Jesus. Se inscrevam no canal, clique no sininho, faça os comentários para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Essa carta ela tem um início muito interessante. Essa confirmação do nosso Senhor, por meio da boca do apóstolo, dizendo que nós que somos fortes, não é? Mas nós que somos fortes. Mas nós somos fortes em quem, amados? Será que nós somos fortes porque nós estamos frequentando alguma academia? Será que nós somos fortes porque nós estamos nos alimentando de uma forma correta, com alimentos saudáveis? Será que é esse tipo de força que o apóstolo está nos falando? Aleluia! Nós vamos, em nome de Jesus, dar início então, tá? Capítulo 15. Que o Senhor Jesus abençoe, queridos, toda a tua história, todos os seus projetos e planos, que você pregue o Evangelho, que você anuncie o Evangelho a toda criatura. Aleluia! Vamos lá, graças ao Senhor. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Oh, que maravilha! Irmãos, suportar as fraquezas dos fracos. Aqui o Senhor está nos falando, as pessoas que estão ainda vivendo de forma desagradável ao Senhor, de uma forma que não condiz, né? Então nós temos que suportar, porque essa força que está em nós, ela não vem da nossa carne. Essa força que está em nós, ela vem do Espírito Santo. E nós não podemos agradar a nós mesmos. Se você for fazer aquilo ou tudo aquilo que você deseja fazer para agradar as suas vontades, você vai machucar, você vai ofender muitas pessoas. Você vai falar coisas que vai causar danos, talvez irreparáveis, às outras pessoas. Então, este conselho é justamente para isso. Porque existem as pessoas que estão fracas, as pessoas que estão no mundo, as pessoas que estão fazendo a vontade do inimigo, conforme a palavra do Senhor, estas são fracas, porque não conhecem a verdade. Mas nós que somos fortes, nós devemos suportar as fraquezas e não agradar a nós mesmos. Muito interessante. A palavra do Senhor, ela é muito rica e poderosa em compreensão e entendimento, né? Se você for maltratar alguém que está vivendo de uma forma triste, desagradável, ela já está sofrendo. Então o remédio tem que vir por meio de você, por meio de mim, né? E esse remédio, ele vem por meio de uma palavra, uma profecia, de um abraço, de um conselho. É isso que nos faz fortes. Não é na força do Espírito, não é na força do braço. Porque a própria palavra do Senhor nos fala que o forte não se glorie na sua força, e nem o rico na sua riqueza, e nem o sábio se apoie ou se estribe na sua sabedoria. Não é verdade? Portanto, cada um de nós agrade o seu próximo naquilo que é bom para edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, sobre mim caíram as injúrias do que me injuriavam.
porque tudo que antes foi escrito para nosso ensino, para o ensino. Então, portanto, tudo que foi ensino para o nosso ensino foi escrito. Isto, amado, é uma bênção, uma graça, a dádiva. Se tudo foi escrito antes, foi para que nós venhamos estar aprendendo. É um prosseguir, segundo a palavra do Senhor nos fala. Em prosseguir, em conhecê-lo. Aleluia. Se há consolação nas Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Então, olha bem o exemplo. Você tem que amar e abraçar e cuidar das outras pessoas que estão fracas na fé, que estão tropeçando, que estão caindo. Isto eu não falo que é simples, porque quando você fala ou aconselha uma pessoa várias vezes e aquela pessoa ela continua preso ou seguindo nas suas fraquezas, né, dizendo, minha carne é fraca, eu não suporto isto, eu acabo cedendo. E nós sabemos que muitas pessoas elas têm recaídas, né? Às vezes uma pessoa ela para de beber, passa pouco tempo ela volta a beber. Uma pessoa passa de usar certos tipos de entorpecentes, de drogas, depois ela recai. Então essa pessoa ela está o quê? Fraca. A carne dela não suporta combater com as maldades, com as tragédias, né, com os maus caminhos. A carne dessa pessoa ela vai se inclinar justamente para aquilo que a atrai, né? E o Espírito, segundo a palavra do Senhor, este combate contra a carne e a carne contra o Espírito. Então, se a carne ela está prevalecendo, essa pessoa, na verdade, está sendo vencida pela carne, pelos seus desejos. Então, aqui nos mostra que essa pessoa ela é fraca, mas não é uma fraqueza a qual nós devemos lançar na cara da pessoa, no rosto da pessoa, humilhando a pessoa. Não, porque aqui está bem claro, nós que somos fortes, nós devemos suportar a fraqueza dos outros. Você não vai poder agredir, você não vai poder gritar, apelar, bater, como muitas das vezes em nome de Deus, ou dizendo está fazendo em nome de Deus, tem cometido essas faltas e agravos. Não podemos. Então vamos suportar em oração, confiar no Senhor, que para Deus não há nada impossível. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão, por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: portanto, eu te louvarei entre os gentios, e cantarei ao teu nome. E outra vez diz: alegrai-vos, gentios, com o seu povo. E outra vez, louvai ao Senhor todos os gentios, e celebrai-o todos os povos. E outra vez, diz Isaías: uma raiz em Jessé haverá. E naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Aleluia! Ora, o Deus de esperança vos encha de gozo e paz intensa, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros.
Mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como que para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada. Então, aqui, meus queridos, nos mostra que quando a pessoa está cheia do Espírito de Deus, convivendo uns com os outros, nós podemos admoestarmos, nós podemos aconselhar, nós podemos chamar a atenção, porque nós iremos suportar uns aos outros. A palavra do Senhor nos fala que Pedro foi repreendido por Paulo. Tenta imaginar o apóstolo Pedro sendo chamado a atenção por Paulo. E foi uma dura, firme e severa, quando Pedro estava se alimentando com os gentios, conversando com os gentios, né? E a palavra do Senhor nos fala que quando os outros apóstolos chegaram, ele foi se afastando e já não falava com os gentios, nem comia com os gentios. Então Pedro ele tinha colocado ali que a doutrina judaica e os irmãos que haviam chegado eram superiores aos gentios. Então Paulo chamou a atenção dele, dizendo que quando os apóstolos não estavam lá, Pedro comia, Pedro bebia e conversava com eles abertamente. Agora, quando eles chegaram, ele já estava se afastando. Então isso é uma hipocrisia. Mas por quê? Pedro temia o que os outros iriam dizer, né? Devido à rigidez da lei. Então, um demonstrou o outro, chamou a atenção do outro, corrigiu uns aos outros. Nós podemos falar uns com os outros. Por quê? Lá no início está falando, porque nós somos fortes. E nós não podemos o quê? Fazer a vontade da nossa carne. Agora, para com os outros lá fora, esses não suportam. É interessante a gente parar para pensar. Você que está em Cristo Jesus, dependendo da forma, da maneira que você proceder com a outra pessoa que está lá fora, você vai distanciar aquela pessoa de você. Você vai afastar aquela pessoa até mesmo de Jesus. Não é? Então, a gente cuida de um doente, cuida de uma pessoa fraca, enferma, com atenção, carinho, cuidado, zelo, amor, afeto, para que essa pessoa se fortaleça e essa pessoa de fato tenha a rigidez agora, né? O fortalecimento de ficar de pé com as suas próprias pernas, espiritualmente dizendo, e essa pessoa vai conseguir caminhar, né? É impossível colocar alguém fraco de pé para caminhar se essa pessoa não for cuidada antes. Então nós aprendemos com a palavra do Senhor dessa maneira. Aleluia. Seja o auxílio para os fracos. Leve o alimento, seja físico ou espiritual, para os fracos, que certamente um dia esta pessoa estará com forças e irá caminhar e, quem sabe, até mesmo ao seu lado, né? Pregando e falando do Senhor Jesus Cristo para as outras pessoas que estão fracas, como ela um dia esteve. Aleluia. Que seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. De sorte que tenho glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus. Então, aqui, olha que de sorte que eu tenho glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus. Sempre a glória ao Senhor Jesus, guiados pelo Espírito Santo, sabendo e reconhecendo que todas as coisas boas, agradáveis, pertencem a Deus. Não tem formação aqui em objeto, ou direcionamento a buscar homens ou ídolos, né? Ou doutrinas, ou alimento, né? Circuncisão ou incircuncisão, conforme que o texto em Romanos nos fala, mas sempre a glória e a alegria em Jesus Cristo, tendo conhecimento que todas as coisas pertencem a Deus. É muito importante isso. É muito importante você ter o olhar
para o autor e consumador da sua fé, da sua vida, aquele que te deu a vida. Você deve reverência, respeito, amor, honra e glória somente àquele que pôs o fôlego de vida em você, pôs o fôlego de vida em cada um de nós. Amém, queridos? Então, esse aqui é um dos primeiros pontos que nós devemos observar. Porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito para a obediência dos gentios, por palavra e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até ao Ilírico tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. E desta maneira me esforcei em anunciar o Evangelho, não com que Cristo havia sido nomeado para não edificar sobre fundamento alheio. Outra observação aqui. Nós aprendemos aqui nesse pequeno trecho que o Evangelho ser anunciado, tá? É um perigo, isto aos que têm sabedoria, entenda. É um perigo o que tem sido ensinado em muitos lugares, falando da doutrina de Jesus Cristo, a doutrina que foi passada aos apóstolos, e aqui é o Evangelho, que é as boas novas, é a salvação por meio da graça, a todo que crer, pela orientação do Espírito Santo. Olha bem, e muitos têm ensinado práticas que aconteceram no passado, até mesmo táticas de guerrilha, de guerra, utilizando textos ou passagens daquilo que aconteceu, aquelas batalhas que aconteceram no Antigo Testamento, trazendo para dentro da igreja ensinos de como derrubar muralhas. Hoje você derruba muralha, estando em Jesus Cristo, nada pode te parar. É pelo nome de Jesus. A palavra do Senhor nos fala que pelo nome de Jesus Cristo, os demônios fugirão de vós. Isto é uma muralha. É o demônio, é uma doença, é um problema, mas é no nome de Jesus. Você não vai empurrar muralhas hoje, como muitos têm ensinado, feito de isopor, feito de tijolinhos. Um simbolismo, isso é um teatro. Se eles querem agir assim, a própria palavra do Senhor, quando você lê, você já tem a noção. Porque este mesmo Deus é o mesmo Deus do passado. É o Deus que abriu o mar vermelho, é o Deus que tirou e livrou Sadraque, Mesaque e Abednego, é o Deus que esteve com Daniel na cova dos leões, não é verdade? É o Deus que pelas mãos de Sansão matou milhares de filisteus, ajudou a Gideão a vencer as batalhas, Josué, a todos os heróis da fé. Todos os heróis da fé. Mas não é, amado, hoje é obrigação ou dever, como a lei exigia. Hoje, por meio do amor de Deus, com Jesus Cristo, como foi mencionado aqui, que o profeta Isaías disse que pela raiz de Davi, a descendência de Jessé, ia vir o libertador, ia vir o salvador. Então quem despreza isso, despreza toda a palavra. E muitos às vezes não compreendem quando nós falamos dessas lutas que haviam no passado com espada, essas batalhas. Ali eram homens contra homens, ainda que muitos homens guiados, pela maldade, pelas feitiçarias e bruxarias e espíritos malignos, mas as guerras eram entre os homens e Deus dava força àqueles homens para vencer, para provar para aquela nação que Deus estava com eles, que Deus fazia o impossível acontecer por meio da mão de um homem simples, comum, como aconteceu com Davi, quando Davi venceu o leão, venceu o urso, venceu os filisteus, e venceu o Golias. Mas e hoje? Qual que é o Golias que você enfrenta, que eu enfrento? O leão, o urso, os filisteus, os amorreus, os amalequitas, os heteus, jebuseus? Quais são os inimigos que nós enfrentamos aqui? Nós vamos enfrentar com armas e espadas e faca? Nós vamos enfrentar dessa forma? As igrejas
de fato, que servem a Jesus Cristo, elas leem essas passagens, elas explicam essas passagens e mostram como Deus é poderoso. Porque se Deus quiser agir dessa forma nos dias atuais, Ele agiria. Se Ele quisesse, Ele agiria. Mas por que Ele não vai fazer isso mais? Porque hoje é dado a Jesus Cristo. Todo o poder foi dado a Jesus Cristo. Isso está em Mateus 28. Jesus disse: todo o poder me foi dado nos céus e na terra e embaixo da terra. Todo o poder está em Jesus Cristo. Então quem crer em Jesus Cristo já cumpriu todas essas obras aqui, como foi mencionado no Antigo Testamento. Se a pessoa não crer em Jesus Cristo, de fato ela vai morrer nos seus pecados. Ela vai ser condenada com o mundo. Não é? Então Deus é amor. Deus não quer mais derramamento de sangue. Deus não quer pessoas guerreando com outras pessoas. Deus não quer ver pessoas sendo lançadas em fornalhas e Ele está ali no meio da fornalha retirando a pessoa dali para que outros creiam naquilo. Aí seria muito fácil hoje, né, irmãos? Se hoje, só pelo fato de algumas pessoas pegar uma pedrinha e pôr na mão da pessoa, pegar um machadinho, pôr na mão das pessoas, as pessoas estão acreditando nisso. Sabe por quê? Porque o espírito de engano tem agido, está atuando. Não é verdade? Hoje você crê em Jesus Cristo por meio da fé. E o próprio Senhor Jesus falou: bem-aventurados os que não viram, mas creram. Tomé foi chamado a atenção por isto. Tomé quis ver Jesus e Jesus apareceu e falou: Tomé, estou aqui. Olha minhas mãos, toque em meu lado. Tomé, você não crê, Tomé? Jesus já tinha falado que ele iria ressuscitar. Amado, hoje nós estamos aqui sendo guiados pelo Espírito Santo. Jesus subiu e falou: convenha que eu vá e envie o meu Espírito. Envie o Consolador, e o Consolador está aqui. Hoje você é guiado pelo Espírito Santo. E dizendo e reforçando, preste atenção. Para Deus não há nada impossível. Você pode cair às vezes no fogo e Deus te retirar de lá. Você pode cair no oceano e o Senhor te retirar de lá, como fez com Jonas. Você pode passar por muitas lutas e tribulações e o Senhor te retirar de lá. Claro que pode. Mas se a pessoa viver esperando dessa maneira, ela de fato está esperando algo para ela ver. E crer em Jesus Cristo é uma esperança, algo que nós estamos aguardando. Porque aquilo que você vê, segundo a palavra do Senhor, não é fé, não é esperança. Porque aquilo que você vê é algo que já está concreto. Mas Jesus vai surgir nas nuvens, Jesus vai surgir nos céus e vai levar a sua igreja. A sua fé tem que estar aí. Você tem que acreditar e crer naquilo que você não está vendo. Isto é fé. Aleluia. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado, o verão, e os que não ouviram, o entenderão. Aleluias. Pelo que também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco. Mas agora que não tenho mais demora nestes sítios, e tendo já há muitos anos grande desejo de ter convosco, quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem os verei, e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco de tempo da sua companhia. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles. Aleluia. Porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrarem os temporais. Assim que, concluindo isto, e havendo-lhes consignado este fruto, de lá, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo.
Olha bem, a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Sempre o Evangelho sendo anunciado. Não um outro Evangelho, como a palavra do Senhor nos fala, como muitos têm pregado, um evangelho de mentira, um evangelho cheio de intenções enganosas, tentando retirar bens e dinheiro das pessoas. Porque, amados, muitos têm feito isso, utilizado a palavra do Senhor para retirar dinheiro. Não é verdade? Muitos têm buscado as suas honras e glórias, enriquecimentos, usando a palavra do Senhor. E Paulo fala aqui, olha, eu vou fazer a colheita desse aqui para os pobres. É para os pobres. A busca das ofertas e auxílios é para auxiliar os pobres. Não é para o enriquecimento das pessoas, dos pregadores, dos templos, dos administradores. E que pena que muitos irão padecer, sofrer, gemer, por roubarem o povo, roubarem a nação, enganarem, mentirosos, enganadores. Aqui o Paulo está nos falando que ele está passando em todos os lugares, sendo levado de um lado para o outro para anunciar o Evangelho de Cristo. Aleluias. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações, por mim a Deus, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia, e que esta minha administração, que em Jerusalém faço, seja bem aceita pelos santos, a fim de que, pela vontade de Deus, chegue a vós com alegria e possa recriar-me convosco. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, não é verdade, amados? Para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Este Deus aqui, finalizando, esse Deus de paz esteja convosco. Amém. Vocês observam, amados, que toda a palavra do Senhor, ela por várias vezes cita o nome de Jesus Cristo, é trazido à memória o nome do Senhor Jesus Cristo, a inspiração do Espírito Santo e a glória a Deus nosso Pai. Você observa, isto é a pregação, é a palavra do Senhor. E como eu mencionei no capítulo passado, eu tenho visto muitas pessoas pregando, gritando, não que às vezes a pessoa não levanta, não ergue a voz, porque ali a pessoa ela está sim tomada por uma sensação, um poder, uma emoção, o mover do Espírito. Mas muitos nem mencionam o propósito de Jesus na terra. Jesus veio para salvar, irmãos. Essa carta aqui fala de salvação, para as pessoas abandonarem as práticas que foram ensinadas e deixarem para trás essas práticas e acreditarem em Jesus Cristo. Se você não acreditar em Jesus Cristo, não pôr sua fé só em Jesus, não ouvir a palavra do Senhor, a palavra do reino, ouvir aqueles que falam de Jesus, eu tenho a plena convicção que estou aqui no nome de Jesus Cristo para falar do amor dele e da libertação das pessoas, como outros demais irmãos também fazem. Mas há muitos salteadores, enganadores, que entrarão no meio de vós, segundo a palavra do Senhor, como lobos, vestido como ovelhas, mas sendo lobos, e arrebatarão a muitos. Prestem atenção no nome de Jesus Cristo. Se inscreva no canal, clique no sininho, faça os seus comentários com a bênção do Senhor Jesus Cristo. Amém? Sou o pastor Jefferson Roque e despeço com a paz do Senhor Jesus.